Deus sempre nos dá uma nova chance. Você tem aproveitado as chances e as oportunidades que Deus tem te dado? O que você tem feito com essa chance que Deus tem te dado sempre, todos os dias? Por mais que você tenha se afastado do Evangelho e tenha feito muitas vezes coisas ruins, coisas más, Deus está sempre de braços abertos para te receber de volta, para estar nos recebendo novamente, na sua comunhão, no seu reino. Deus está sempre de braços abertos para cada um de nós. Você lembra lá da parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo ali, quando ele se arrependeu e aproveitou a chance, ele não perdeu tempo. Ele aproveitou aquela oportunidade. Então ele se arrependeu e aproveitou aquela chance que ele teve para voltar para a sua casa. Você lembra ali como seu pai o recebeu de volta de braços abertos, sem lançar nada em rosto, sem dizer para ele por que fez isso, por que fez aquilo? Então nós vamos conhecer um pouco dessa história aí, que foi contada inclusive pelo próprio Jesus. Em Lucas 15, a partir do versículo 11, Jesus, ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu então os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e pequei diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestii-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém, queridos? Então todos nós, meu irmão, teremos sempre uma nova oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E esse exemplo nós vemos aí, nessa parábola contada por Jesus na vida do filho pródigo. Esta oportunidade, ela cessa quando? Quando nós morremos. Ou então, quando Jesus voltar. Perdemos, pronto, a oportunidade e a chance que nós tínhamos de nos reconciliarmos com Deus. Morreu, cessa essa oportunidade. Como ninguém sabe o dia de sua morte, meu irmão, então não perca mais tempo. Aproveite hoje. Você que está frio no Evangelho, você que está se afastando da palavra, reavive-se. Busque essa comunhão com Deus. Deus todo dia nos dá essa chance. Todos os dias Deus está renovando as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Lá em Lamentações 3, versículo 22, vai justamente dizer isto, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos aproveitarmos essas oportunidades, meu irmão. Essas oportunidades, como eu disse, elas vão cessar no dia em que nós morrermos, ou no dia em que Jesus voltar. Então não perca mais tempo. Você não sabe qual é o dia de sua morte. Você pode estar aqui agora ouvindo, e daqui a alguns minutos, eu ou você, nós podemos vir a falecer. E aí cessa essa oportunidade. Porque lá em Hebreus 9, 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre,
para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, da mesma forma que a nós está ordenado morrer uma só vez, não 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes, ninguém morre mais de uma vez. A Bíblia está afirmando que ao homem está ordenado morrer uma só vez e vem depois disto o juízo. E assim como nós estamos ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aproveite a oportunidade que você tem hoje. Não deixe aquilo que você pode fazer hoje para amanhã. Olha só, se aquele jovem ali ele tivesse morrido, a chance de salvação e de uma vida abençoada com Deus, ele não iria existir mais essa chance. Mas ele não morreu e ele soube aproveitar. Ele soube aproveitar bem a chance que ele teve ali de se reconciliar com o seu pai. Ali, o pai do filho pródigo representa a ação de Deus sobre as nossas vidas. E ele soube aproveitar bem aquela chance. E ele correu e se reconciliou com seu pai. E você? O que é que você está esperando? Você não tem vontade de ter uma vida abençoada por Deus? Se você tem, o que é que você está esperando? Faça o que fez o filho pródigo. Não perca a chance não. Ele teve a chance, abraçou essa chance, esta oportunidade, correu e se reconciliou com seu pai. Faça o mesmo, abandone o orgulho. Abandone aí a sua autossuficiência, a prepotência. Seja humilde. Às vezes nos enchamos de orgulho, né? De autossuficiência. Eu posso, eu aconteço. Às vezes o camarada chega no fundo do poço e não é humilde para reconhecer que precisa de ajuda. Além de precisar de ajuda do próximo, precisa da maior ajuda que nós podemos ter, que é de Deus. Ele nem quer saber do próximo e nem quer saber de Deus. Largue isso, querido. Largue o orgulho, largue a autossuficiência, largue a prepotência de lado, seja humilde, reconheça que está errado, se humilhe diante daquele que pode te colocar de pé novamente e que pode abençoar a sua vida. 1 Pedro 5, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Esse vos exalte aqui não é para te deixar soberbo, não. É bênção sobre a sua vida, para que ele em tempo oportuno te abençoe. Deus só não está de braços abertos, querido, para aquele que é soberbo, para aquele que não se humilha diante dele arrependido de seus pecados. Um versículo anterior a esse que nós lemos, em 1 Pedro 5, versículo 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim o trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste. Se você quer reconciliação com Deus, deixe de ser soberbo, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser prepotente, se humilhe diante do Senhor, porque Deus resiste ao soberbo, mas contudo, Ele concede aos humildes a sua graça. O filho pródigo, ele não foi soberbo em nenhum momento, muito menos orgulhoso. Ele reconhece ali, naquele momento, o erro que havia cometido e tomou a decisão de se humilhar diante de seu pai, reconhecendo totalmente o seu erro e pedindo perdão por tudo que ele havia feito ali naquele momento, naqueles dias. Alguém pode até dizer assim: ele fez isso porque chegou ao fundo do poço e não tinha mais o que fazer, não tinha mais para quem recorrer, aí ficou fácil. Quando ele chegou no fundo do poço, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, só tinha o pai para ele recorrer. Agora que diz, olha bem, quantas pessoas estão aí no fundo do poço e não tem mais a quem recorrer e ainda assim mantém o seu orgulho de pé. Não buscam a Deus, não buscam a ajuda nem de Deus e nem de pessoas que poderiam lhe ajudar. Continuam ali no fundo do poço, massacrados ali pelo diabo. Está ali vivendo no fundo do poço uma vida miserável, mas não quer saber de Deus.
não quer ter uma vida com Deus. Então não é uma questão de que ele só fez isso porque ele estava no fundo do poço. Não, tem muitas pessoas aí no fundo do poço. Preferem às vezes tirar a sua própria vida, preferem ficar ali vivendo ali uma vida, miserável, mas não entregam as suas vidas para Jesus. Não reconhecem o plano de salvação que Deus fez para nos salvar. Deus nos enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos por Ele. Mas muitos não querem saber disso, preferem ficar no fundo do poço. Que você não seja assim, que você não seja desta forma e nem espere chegar muito menos ao fundo do poço. Mas caso você tenha chegado, querido, no fundo do poço, faça como fez o filho pródigo ali. Tenha certeza que Deus nunca abandona um coração arrependido, um coração contrito e arrependido. No Salmo 145, versículo 14, vai dizer assim: o Senhor sustenta a todos que caem e levanta a todos os abatidos. Se você estiver com o Senhor, se você buscar no Senhor, se você se arrepender, você pedir perdão, se humilhar diante do Senhor, entregar sua vida nas mãos de Jesus, seu Filho, você pode ter certeza que o que está aqui no Salmo 145, versículo 14, vai se cumprir na sua vida. Que diz aqui: o Senhor sustenta a todos os que caem e Ele levanta a todos os abatidos. Agora você precisa se comprometer com Ele. Você precisa se comprometer com a sua palavra. Você precisa reconhecer o sacrifício feito por Deus e por Jesus na sua vida. Entregue a sua vida para Cristo. Entregue a sua vida para Jesus. Olha o que diz aqui no Salmo 113, versículo 5 ao 8. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. No versículo 7 diz que Deus ergue do pó o desvalido, querido, e ergue do monturo aquele que é necessitado. O monturo é um monte de lixo. Às vezes a pessoa está ali, jogado num monte de lixo, e Deus vai lá e ergue aquela pessoa. Ergue do pó o desvalido e ergue do monturo o necessitado. O poder da decisão está em suas mãos. É você quem vai decidir o destino da sua alma. É você quem vai dar um destino para a sua vida. Você tem que querer ou não as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus não força, Deus não obriga. Jesus chega a dizer lá em Apocalipse 3:20 que Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e resolver abrir a porta, Ele entrará e ceará com a pessoa e a pessoa com Ele. Mas Ele fica do lado de fora batendo. Então, tome a decisão certa. Essa decisão está nas suas mãos. Você é quem vai dar um destino para a sua vida. Você é quem vai dar um destino para a sua alma. Olha essa orientação aqui que Deus deu ao seu povo, antes do seu povo entrar ali na terra prometida. Eu fiz questão de colocar aqui Deuteronômio 30, versículo 15 em diante. Deus vai dar essas instruções ao seu povo antes de entrar na terra prometida. Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão para que, entrando nela, a possuas. Então Deus joga a responsabilidade aqui nas mãos de cada um. Ele começa dizendo aí em Deuteronômio 30:15, Deuteronômio 30:15, ele diz: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ele propõe, você é quem escolhe, a vida e o bem ou a morte e o mal.
que é que você tem escolhido? Graças a Deus que o filho pródigo, naquele momento que chegou ali no fundo do poço, ele escolheu a vida e o bem e não a morte e o mal. Infelizmente muitos têm chegado ao fundo do poço e ainda assim não querem reconhecer que precisam tanto de Deus, né? Agora, busque a Deus da maneira correta, porque muitos podem ter buscado a Deus aí, mas não é todos os caminhos que nos levam a Deus, né? Você pode já ter ouvido isto aí em algum lugar, e é uma das maiores mentiras que tem no meio cristão. Todos os caminhos nos levam a Deus. Não existe isso. Só existe um único caminho. Jesus declara isso lá, em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você pode ter buscado a Deus sem reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Não adianta. Você pode ter a maior devoção a Deus, mas se você não reconhecer o sacrifício que Deus fez enviando o seu Filho, reconhecendo em Jesus a nossa salvação, não adianta. Você pode ser o maior devoto a Deus, mas se não reconhecer que somente através de Jesus Deus ouve as nossas orações, não adianta, meu irmão. Você pode estar pedindo ao que for, ao vento, ao sol, à lua, não adianta. Deus só é acessível através de Jesus, seu próprio Filho. Busque a Deus da maneira correta para você ver se Ele não te responde. Busque a Deus da maneira correta que você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. Então, meu irmão, aproveite a chance que Deus está te dando hoje. Entregue sua vida para Jesus, perca tempo não. Ele quer o melhor para nós. Nós é que muitas vezes não queremos o melhor para nós mesmos. Eu quero finalizar com o texto aqui de Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela maneira como o Senhor tem falado aos nossos corações, pela maneira como o Senhor tem nos conduzido todos os dias. Que o Senhor tire de nós todas as impurezas, tire de nós tudo aquilo que tem sido empecilho para nos aproximarmos mais de Ti. Tira de nós todo orgulho, toda soberba, toda autossuficiência, toda prepotência. Faça-nos reconhecer a nossa total dependência de Ti, Senhor. Que nós possamos ser humildes e reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Mas em Ti podemos todas as coisas. Podemos passar por momentos difíceis, de tribulações, de angústias, de aflições. Podemos passar por tudo isso aí. E nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa cada ouvinte neste momento. Abençoe o seu lar. Abençoe a sua família. Abençoe seus familiares. E que cada pessoa que tem entregue a sua vida para Jesus e vive em Cristo possa ser luz na vida daqueles que estão em trevas, Pai. O Senhor nos conceda mais um dia, uma semana debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus.